O capacete que não esquece. Há objetos que carregam mais do que ferrugem. Carregam nomes, vozes, silêncios que pesam como chumbo. A Segunda Guerra Mundial não terminou em 1945 para todos. Para alguns, ela seguiu ecoando, nos corredores escuros de casas silenciosas, no cheiro de metal velho guardado em armários trancados, no som de botas que jamais deveriam voltar a marchar. Rittle sabia disso. Ele voltou da Itália com o corpo inteiro, mas algo nele nunca regressou. Ou, talvez, algo tenha voltado com ele. Algo que não deveria. Algo que insistia em permanecer, em lembrar, em existir. Esta não é apenas a história de um soldado, é a história de uma presença que atravessou o tempo, de um capacete que guardava um nome, e de passos que nunca pararam de caminhar. Algumas guerras simplesmente não terminam. Se você tem coragem de descer mais fundo nessa história, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum relato sombrio como este. Deixe seu like se histórias reais e arrepiantes fazem seu coração acelerar. E me diga nos comentários, você acredita que objetos podem carregar memórias ou algo mais? Compartilhe este vídeo com quem também sente que a guerra nunca termina para alguns. Agora, continue comigo. A história só está começando. O trem que levou Rittle ao porto do Rio de Janeiro em 1944 estava lotado de rapazes assustados. Ele tinha 22 anos, mãos calejadas de roça e olhos que ainda não conheciam o peso da morte. O uniforme da FEB cheirava a naftalina e esperança. Esperança de que aquilo tudo passasse rápido, de que voltasse logo para casa, para o sítio onde o café crescia sem pressa e onde ninguém gritava ordens no meio da madrugada. A Itália foi diferente de tudo que imaginara. O frio cortava a pele como navalha. A lama congelada grudava nas botas e tornava cada passo uma sentença. E o silêncio? O silêncio era pior que os tiros, porque quando tudo ficava quieto, era sinal de que algo estava prestes a acontecer. Rittle foi designado para a região de Monte Castelo, uma sequência de colinas tomadas pelo exército alemão. O terreno era hostil, coberto de neve e trincheiras improvisadas. Os homens dormiam encolhidos em buracos cavados na terra, tremendo mesmo debaixo de 3 cobertores. À noite, o céu explodia em clarões alaranjados e o som das granadas parecia rasgar o mundo ao meio. Foi na 3ª noite que ele viu o capacete. Estava jogado ao lado de uma trincheira abandonada, meio enterrado na neve suja. Rittle quase tropeçou nele. Era um capacete brasileiro, enferrujado, com uma lasca lateral como se tivesse levado um tiro de raspão. Dentro, riscado com algo afiado, talvez uma faca, talvez um prego, havia um nome. Antônio Meira Rittle não conhecia nenhum Antônio Meira. Perguntou aos companheiros. Ninguém sabia. Alguns disseram que talvez fosse de outro pelotão. Outros sugeriram que o nome pertencesse a alguém que já tinha morrido. Um soldado mais velho, de olhar cansado, apenas deu de ombros e murmurou. Melhor deixar quieto. Tem coisa que não precisa ser mexida. Mas Rittle não deixou quieto. Levou o capacete para a barraca onde dormia com outros 5 homens. Naquela noite, acordou com o som de passos lentos, arrastados, do lado de fora. Pensou que fosse a ronda, mas os passos paravam sempre diante da entrada da barraca. E depois recuavam. Silêncio. E então voltavam. Ninguém mais parecia ouvir. Rittle tentou dormir, mas o coração martelava no peito. Quando finalmente conseguiu fechar os olhos, sonhou com um homem de costas, parado no meio de um campo coberto de neve. O homem não se virava. Apenas ficava ali, imóvel, enquanto o vento uivava ao redor. Na manhã seguinte, o capacete não estava onde Rittle o havia deixado. Estava do lado de fora da barraca, em pé, como se alguém tivesse colocado ali com cuidado. Os dias que se seguiram foram de combate intenso. Monte Castelo resistia. Os alemães estavam entrincheirados, protegidos por metralhadoras e morteiros. Cada avanço custava vidas. Rittle viu amigos caírem. Viu corpos sendo arrastados pela neve. Viu o medo nos olhos dos oficiais, mesmo quando tentavam parecer confiantes. E o capacete.
O capacete sempre reaparecia. Ridley jogava longe, enterrava na lama, deixava em trincheiras abandonadas, mas na manhã seguinte, lá estava ele, sempre perto, sempre com o nome riscado, Antônio Meira. Uma noite, enquanto montava guarda, Ridley perguntou baixinho, quase como quem reza: "Quem é você? O que quer?" O vento soprou mais forte, e por um segundo, apenas um segundo, ele ouviu uma voz, baixa, rouca, como se viesse de muito longe. Ainda não. Ridley virou-se bruscamente, levantando a arma. Não havia ninguém. Apenas a neve caindo devagar, silenciosa, cobrindo as marcas de sangue no chão. Quando voltou para a barraca, encontrou o capacete sobre seu saco de dormir. Dentro dele havia algo novo, uma fotografia dobrada, manchada de lama. Era o rosto de um homem jovem, de bigode fino e olhar sério. No verso, escrito com letra trêmula: Antônio Meira, 1943. Que Deus me leve para casa. Ridley sentiu o estômago revirar. Aquela foto não estava ali antes. Ele tinha certeza. Naquela noite não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto de lona da barraca, ouvindo a respiração dos outros soldados. E então, lá fora, os passos voltaram. Lentos, arrastados, parando sempre à entrada. Esperando. O amanhecer trouxe névoa densa e o cheiro de pólvora queimada. Ridley não mencionou a fotografia para ninguém. Guardou-a no bolso interno do uniforme, junto com a carta da mãe e o terço que nunca usava. Mas o peso daquele papel era diferente. Era como carregar uma pedra. Algo que puxava para baixo, que fazia o peito apertar. O capacete continuava aparecendo, sempre no mesmo lugar, sempre com o nome riscado. Os outros soldados começaram a notar a mudança em Ridley. Ele falava menos, comia pouco. Seus olhos carregavam uma sombra que não vinha apenas da falta de sono. Durante as marchas, ele olhava para trás com frequência, como se esperasse ver alguém o seguindo. E talvez visse. Um dos companheiros, um rapaz de Minas chamado Zé Carlos, puxou Ridley de lado certa tarde, enquanto descansavam em uma casa destruída. "Você está vendo coisas, né?" Ridley não respondeu. Zé Carlos acendeu um cigarro com mãos trêmulas e continuou, a voz baixa. "Eu também vi. Uma vez. Um soldado parado na neblina, longe da linha. Quando pisquei, ele sumiu. Pensei que fosse cansaço, mas aí vi de novo. E de novo. Sempre o mesmo. Sempre no mesmo lugar. E o que você fez?" Parei de olhar. Ridley encarou o amigo. Zé Carlos deu uma tragada longa, soltou a fumaça devagar e murmurou: "Aqui. Tem coisa que a gente não entende. E quanto menos entender, melhor." Naquela noite, durante um bombardeio, Ridley quase morreu. As explosões começaram sem aviso. O céu se abriu em fogo. A terra tremeu. Homens gritavam, corriam, caíam. Ridley se jogou em uma cratera recém-aberta, pressionando o corpo contra a lama gelada. O mundo virou um estrondo contínuo, um caos de luz e metal rasgando o ar. E então, silêncio. Não o silêncio natural, mas um silêncio absoluto, como se alguém tivesse desligado o som do mundo. Ridley abriu os olhos devagar. Ao seu redor, tudo parecia congelado. A fumaça subia em câmera lenta. Os destroços flutuavam suspensos no ar. E ele não conseguia se mover. Foi quando sentiu uma mão firme em seu ombro. O toque era real, pesado, quente, mesmo no frio cortante da Itália. Uma voz sussurrou ao seu ouvido, clara como se estivesse a centímetros de distância. "Levanta, agora." Ridley obedeceu sem pensar. Saltou da cratera no exato momento em que uma granada caía dentro dela, explodindo em chamas e terra. A onda de choque o jogou para frente, mas ele estava vivo. Quando olhou para trás, ofegante, não havia ninguém. Apenas o capacete, parado no meio dos destroços, intacto. Nos dias seguintes, Ridley começou a investigar. Perguntou aos oficiais, aos enfermeiros, aos veteranos que estavam na Itália desde o início. Queria saber quem era Antônio Meira. Por que aquele nome o perseguia? Por que aquele capacete não o deixava em paz?
e, finalmente, encontrou alguém que sabia. Era um sargento de cabelos grisalhos, com uma cicatriz profunda no rosto. Ele fumava um cachimbo e olhava para o horizonte quando Ridley se aproximou. Antônio Meira, repetiu o sargento, como se lembrasse de algo distante. Esse nome, já ouvi. Quem era ele? O sargento deu uma tragada longa, os olhos perdidos em algum lugar do passado. Ele estava aqui, no começo. Monte Castelo, primeira tentativa de tomada. Novembro de 44. Foi um massacre. Perdemos muita gente. Antônio estava entre eles. Ridley sentiu um frio subir pela espinha. Como ele morreu? Ninguém sabe ao certo. Disseram que ele sumiu durante um bombardeio. Nunca acharam o corpo, só o capacete. O sargento olhou para Ridley, os olhos apertados. Por que quer saber? Ridley não respondeu. Naquela noite ele pegou a fotografia e a estudou à luz fraca de uma vela. O rosto de Antônio Meira o encarava de volta, sério, quase triste. E então Ridley notou algo que não tinha visto antes. No fundo da foto, desfocado, havia outra figura. Um soldado de costas parado longe, o mesmo soldado dos seus sonhos. Ridley sentiu as mãos tremerem. Virou a foto de novo, leu as palavras escritas no verso: "Que Deus me leve para casa." Fira embaixo com letra diferente, menor, quase imperceptível. Ele não me deixou. O coração de Ridley parou. Aquela frase não estava ali antes. Ele tinha certeza. Tinha certeza. Levantou-se bruscamente, a respiração descontrolada. Precisava sair dali. Precisava de ar. Empurrou a lona da barraca e saiu para o frio da noite. E congelou. Parado a poucos metros, no meio da névoa, estava um homem, de uniforme da FEB, imóvel, de costas. Ridley não conseguia respirar. Não conseguia se mover. O homem não se virava. Apenas ficava ali parado como uma estátua. E então lentamente começou a caminhar. Para longe, em direção à linha de frente, para onde os mortos jaziam esquecidos sob a neve. Ridley deu um passo à frente, depois outro, e outro. Sem saber por que, começou a seguir. A névoa engolia tudo. Ridley caminhava como se estivesse em transe, os pés afundando na neve suja, o coração batendo descompassado. O homem à frente nunca olhava para trás. Apenas seguia com passos firmes e silenciosos, deixando marcas que desapareciam segundos depois. O frio cortava o rosto de Ridley, mas ele não sentia. Não sentia nada além da necessidade de continuar, de entender, de saber. Eles passaram por trincheiras vazias, por crateras ainda fumegantes, por corpos cobertos de lona que ninguém tinha conseguido recolher. O silêncio era tão profundo que Ridley podia ouvir o próprio sangue pulsando nas têmporas. E então, o homem parou. No meio de um campo aberto, onde a neve estava intocada, ele simplesmente parou. Ridley ficou a poucos metros de distância, a respiração saindo em nuvens brancas. Queria chamar, queria gritar, mas a voz não saía. Era como se algo o impedisse. O homem permaneceu imóvel por um longo momento, e então lentamente virou-se. Ridley viu o rosto. Era Antônio Meira, exatamente como na fotografia. O bigode fino, os olhos fundos, a expressão séria, quase resignada. Mas havia algo errado. Seus olhos estavam vazios, não refletiam luz, não piscavam. Antônio o encarou por um tempo que pareceu interminável. E então falou. A voz era baixa, rouca, como se viesse de dentro da terra. Você carrega meu nome. Ridley balançou a cabeça, confuso. Eu só achei o capacete. Eu não... Você carrega meu nome, repetiu Antônio, mais firme. E agora... ele te carrega. O vento soprou mais forte. A neve começou a cair, lenta, pesada. Antônio deu um passo à frente. Depois outro. Aproximava-se devagar, como se cada movimento custasse esforço. Eu não pude ir para casa, disse ele, a voz quebrando. Eu tentei. Deus sabe que tentei. Mas a guerra não me soltou. Ridley recuou, mas suas pernas não obedeciam direito. Tropeçou, caiu de joelhos na neve. Antônio parou diante dele. Estendeu a mão.
A mesma mão que Ridley tinha sentido em seu ombro durante o bombardeio. Você vai voltar, sussurrou. Você vai para casa. Mas vai me levar com você. Ridley sentiu algo gelado tocar sua testa. Era a mão de Antônio, e naquele instante viu tudo. Viu Antônio caindo sob o fogo inimigo. Viu seu corpo sendo abandonado na neve. Viu o capacete rolando em costa abaixo. Viu a solidão, o medo, a dor de morrer longe de casa, sem nome, sem enterro, sem paz. Viu a guerra continuando, e Antônio ficando, esperando, procurando alguém que pudesse levá-lo de volta. Quando a visão terminou, Ridley estava sozinho. A névoa havia se dissipado. O campo estava vazio. Apenas a neve caindo em silêncio. E o capacete, aos seus pés. Como sempre, Ridley o pegou com mãos trêmulas. Desta vez, não o jogou longe. Colocou-o embaixo do braço e voltou para a barraca, cambaleando. Ninguém perguntou onde ele tinha ido. A guerra terminou meses depois. Ridley voltou ao Brasil em 1945, magro, envelhecido, com olhos que já não brilhavam como antes. Trouxe poucas coisas consigo. Algumas fotografias, a carta da mãe, o terço e o capacete. Guardou-o no fundo de um armário, trancado, longe da vista. Tentou esquecer. Tentou viver. Casou-se, teve filhos, trabalhou na roça como sempre fez. Mas à noite, quando a chuva caía forte e o vento batia nas janelas, ele ouvia passos no corredor, lentos, arrastados, parando sempre à porta do quarto. Sua esposa perguntava o que era. Ridley dizia que era o vento, mas ele sabia. Antônio ainda estava ali. Nunca tinha ido embora. Os anos passaram. Ridley envelheceu. Os cabelos embranqueceram. As mãos tremeram. A memória começou a falhar. Mas o capacete permanecia no mesmo lugar. E nas noites de tempestade, os passos voltavam. Em 1982, já com mais de 60 anos, Ridley foi internado. O coração estava fraco. Os médicos disseram que era questão de tempo. Na última noite, enquanto dormia sozinho no quarto do hospital, acordou com uma sensação estranha. A sala estava fria, silenciosa demais. E então viu. Antônio Meira estava sentado ao pé da cama. Não era mais a figura sombria e vazia da guerra. Era apenas um homem, cansado, triste, mas em paz. Ridley não sentiu medo. Você está aqui o tempo todo? Sussurrou. Antônio assentiu devagar. Você me levou para casa, disse ele, a voz suave. Agora posso ir. Ridley fechou os olhos. Sentiu uma mão quente apertar a sua. E então, nada. Quando a enfermeira entrou pela manhã, encontrou Ridley imóvel, o rosto sereno, como se finalmente tivesse descansado. Na cabeceira, alguém havia colocado um capacete velho enferrujado. Dentro dele não havia mais nenhum nome riscado. Estava limpo, vazio. Semanas depois, a família de Ridley foi buscar seus pertences. No armário trancado, encontraram o capacete. Decidiram doá-lo a um museu da FEB. Mas na noite antes da doação, o filho mais velho de Ridley acordou com um som estranho. Passos no corredor. Lentos, arrastados, parando sempre à porta. Ele se levantou, o coração acelerado, e abriu a porta. Não havia ninguém, apenas o capacete, sobre a mesa da sala, limpo, intacto, e do lado de fora, através da janela, a silhueta de dois homens caminhando juntos pela estrada vazia. Um de uniforme da FEB, outro de roupas civis, mancando levemente. Eles seguiam devagar, lado a lado, até desaparecerem na curva da estrada. O vento soprou. E o silêncio voltou. Algumas guerras nunca terminam. Alguns mortos nunca descansam. Até que alguém os leve para casa. Esta história terminou. Mas o mistério permanece. Se você chegou até aqui, deixe seu like. Isso me mostra que você quer mais histórias como esta. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos relatos sombrios da FEB e da Segunda Guerra. Nos comentários, me conte. Você conhece alguma história de veterano de guerra que nunca foi explicada? Algum objeto que carregava mais do que deveria?
Compartilhe comigo. E se essa história te arrepiou, compartilhe com alguém que também gosta de mergulhar no lado obscuro da história. Até o próximo relato, se você tiver coragem de voltar.